A nossa conversa de hoje parte de uma análise da Epístola aos Gálatas. Um texto que, olha, um estudioso descreveu como uma espada flamejante. Uma espada flamejante é uma imagem muito forte, né? Muito forte. E a gente se pergunta, o que faz uma carta antiga ter essa pegada tão intensa? Tão combativa. É que ali a gente vê o calor de uma batalha de ideias, sabe? Uma batalha que foi, assim, decisiva para o cristianismo primitivo. Não é uma discussão teológica calma com um cafezinho. De jeito nenhum. É um confronto direto, quase um duelo, entre duas visões de mundo que são opostas. E quais seriam essas visões? De um lado, você tem o que Paulo chama de evangelho da graça, que é a ideia radical de que a salvação é um presente, é algo que se recebe. E do outro? Do outro, o legalismo, a noção de que a salvação é um prêmio que precisa ser conquistado com esforço, seguindo regras rituais. Certo. E o nosso objetivo aqui é justamente entender por que essa tensão era uma questão de vida ou morte para o apóstolo Paulo. Vamos mergulhar nos argumentos dele, nessa defesa apaixonada do Evangelho, e tentar entender como ele redefiniu o que significa ser livre de verdade. Exato. E para a gente entender a urgência dele, a gente precisa visualizar a cena. Ele tinha fundado igrejas na região da Galácia, uma comunidade super vibrante, mas assim que ele saiu de lá, outros pregadores chegaram. E eles não vieram para somar, vieram para basicamente subverter tudo que ele tinha ensinado. E quem eram esses pregadores? O material identifica eles como judaizantes. Isso. Eram, em essência, cristãos de origem judaica que pregavam um tipo de, sei lá, cristianismo 2.0. Uma versão com pré-requisitos. Entendi. A mensagem deles era: olha, essa fé em Cristo que o Paulo pregou é ótima, é o primeiro passo, mas não é suficiente. Faltava alguma coisa num pacote, então. O que era? Faltava obediência à lei de Moisés. Eles insistiam que, para ser um cristão de verdade, um não-judeu precisava primeiro se tornar judeu. E o que isso significava na prática? Significava praticar a circuncisão, guardar o sábado, seguir as festas religiosas. Era como se o cristianismo fosse um clube exclusivo, sabe? E a carteirinha de membro do judaísmo era obrigatória para entrar. E por que essa mensagem era tão pegajosa, tão atraente? Me parece que a ideia de ter uma lista de tarefas para a salvação, um checklist, oferece uma sensação de controle, não? Exatamente aí que está o pulo do gato. A graça pura é desconfortável. É um presente que você não merece e não pode retribuir. O legalismo, por outro lado, te dá um plano, um mapa. Faça A, B e C e você estará seguro. Isso. É uma lógica muito humana, a lógica do mérito. É atraente porque nos dá a ilusão de que a gente está no comando da nossa própria salvação. E a reação de Paulo a essa ideia de fé mais obras foi, digamos, explosiva. Explosivo é pouco. O material que a gente analisou mostra que ele não mediu palavras. Ele chama essa mensagem de outro evangelho. O que já é uma acusação gravíssima. Gravíssima. E ele vai além. Ele diz que quem a pregasse deveria ser anátema. Anátema, ou seja, amaldiçoado. Isso é muito pesado. Ele não estava para brincadeira. Zero. Para Paulo não existia meio termo. Adicionar só um pouquinho da lei à fé não era um ajuste fino. Era uma contaminação que destruía tudo. Ele chega a dizer que se a justiça viesse pela lei, então Cristo morreu em vão. Exatamente. Se a gente pode se salvar por esforço próprio, a cruz se torna, sei lá, um acidente trágico, não um ato redentor. A coisa toda perde o sentido. Entendi. Então, para defender a mensagem, ele primeiro precisava defender a si mesmo, porque os judaizantes atacaram a credibilidade dele, certo? Sim, foi um ataque em duas frentes. A primeira foi pessoal. É uma situação complicada. Imagino que a saída mais fácil seria pegar uma carta de recomendação de Pedro, dos outros apóstolos em Jerusalém, o alto clero da época, mas ele faz o oposto. Ele faz o exato oposto, e é isso que é tão genial na estratégia dele. Os oponentes diziam: quem é esse Paulo? Ele é um apóstolo de segunda mão, aprendeu tudo com os grandes em Jerusalém e provavelmente entendeu errado no caminho. A ideia era desqualificar o mensageiro para a mensagem cair junto. Perfeito. Se eles conseguissem fazer isso, o evangelho da graça ruiria. E qual foi a resposta dele? Ele bate o pé e diz: olha, o meu chamado não veio de segunda mão, eu não recebi isso por telefone sem fio.
veio direto da fonte, de Jesus Cristo e de Deus Pai. É uma afirmação de autoridade direta, intransferível. Espere um pouco. Para provar isso, ele conta a própria história. E ele diz que depois da experiência mais transformadora da vida dele, na estrada de Damasco, ele não foi procurar as maiores autoridades do movimento. Isso é muito contraintuitivo. Ele foi para a Arábia. Exato. Ele está basicamente dizendo, eu não precisei que ninguém validasse o que eu recebi, fiquei 3 anos processando essa revelação sozinho com Deus, antes mesmo de ir a Jerusalém para, e ele usa essa palavra, conhecer Pedro. Ele ficou lá só 15 dias. Não foi para um seminário, foi para um café. Foi uma visita de cortesia e não de instrução. E essa independência não era só teoria. Anos depois, ele a colocou em prática da forma mais dramática. É aqui que entra o famoso confronto em Antioquia, certo? Exatamente. Em Antioquia, a igreja era mista. Judeus e gentios comiam juntos, em total harmonia. Era a prova viva do evangelho de Paulo. Uhum. Mas, quando uns homens da parte de Tiago chegaram de Jerusalém, Pedro, que antes comia com todo mundo, começou a se afastar dos gentios. Com medo da pressão do grupo de Jerusalém. Com medo. Exatamente. E o que Paulo fez? Ele confrontou Pedro, a rocha, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Ele o acusou de hipocrisia, de não viver de acordo com a verdade do evangelho que ele mesmo pregava. Não era uma briga pessoal, sabe? Era uma defesa pública da alma do cristianismo. Nossa. Se nem Pedro estava imune à pressão do legalismo, ninguém estava. Uau! Confrontar Pedro em público. As apostas eram altíssimas. Isso realmente reforça o ponto dele de que a sua autoridade não estava subordinada a ninguém, nem mesmo ao líder dos apóstolos. Precisamente. Ao contar essa história, ele não está se gabando. Ele está dizendo aos Gálatas, vejam, eu defendi essa verdade contra a pessoa mais poderosa do nosso movimento. Eu não vou recuar agora por causa de alguns pregadores que apareceram por aí. A defesa da autoridade dele era, na verdade, a defesa da pureza da mensagem. Era isso. Era tudo pela mensagem. Ok, então ele blindou a sua autoridade, seu crachá de apóstolo, mas isso era só metade da batalha, certo? Ele ainda precisava defender a mensagem em si. Certo. E aqui a gente chega no coração da teologia dele, a justificação pela fé. O que isso significa na prática? Significa uma revolução na forma como a gente entende nossa relação com Deus. Justificação é um termo legal. Significa ser declarado justo. A questão é, como isso acontece? E a resposta padrão na maioria das religiões seria? Por meio de obras, rituais, mérito. Paulo vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz que somos declarados justos, não por algo que a gente faz, mas unicamente pela fé no que Cristo já fez. Não é um troféu que a gente ganha, é um veredito de inocente que a gente recebe como um presente. Exatamente essa é a imagem. E para provar esse ponto, ele usa um exemplo que, para os oponentes dele, deve ter sido como um soco no estômago. Abraão. Foi uma jogada de mestre. Genial! Ele pegou o maior herói dos judaizantes, o pai da nação judaica, e o transformou na principal testemunha contra eles. Como ele fez isso? O argumento de Paulo é simples e demolidor. Ele diz para eles lerem as próprias escrituras. Gênesis diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E o ponto crucial é o timing disso, né? Exato. Isso aconteceu anos antes de Abraão ser circuncidado. A circuncisão não foi a causa da sua justiça, foi um sinal da justiça que ele já tinha recebido pela fé. É como se ele dissesse, vocês estão tão obcecados com o recibo que esqueceram do presente. Perfeito! Vocês estão idolatrando a etiqueta e ignorando o conteúdo da caixa. Com isso, ele redefine quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Não são os que têm o sinal no corpo. Mas os que têm a mesma fé no coração, sejam eles judeus ou não. Isso levanta a pergunta óbvia que os oponentes devem ter gritado. E a lei? Se ela não serve para salvar, a gente joga fora? Ela se tornou inútil? E a resposta de Paulo é brilhante. Ele diz que a lei nunca teve a intenção de salvar. Ela tem outra função, uma função preparatória e indispensável. O material que a gente usou
destaca 3 analogias que ele usa. A primeira é que a lei é como um espelho. Um espelho mostra que seu rosto está sujo, mas não pode lavá-lo. Perfeito. A lei mostra o padrão perfeito de Deus e, ao mesmo tempo, a nossa total incapacidade de alcançá-lo. Ela diagnostica a doença do pecado de forma precisa, mas não oferece a cura. E a segunda analogia? A segunda é que a lei é uma prisão. Ela nos encerra sob o pecado, mostrando que não há saída por nossos próprios meios. E a terceira, que talvez seja a mais forte, é a do paidagogos. Isso, um termo grego para um tutor, um aio. Na cultura da época, era um escravo responsável por disciplinar uma criança e levá-la até um mestre. Era um guardião severo, rígido. A lei, para Paulo, é esse tutor. Ela nos disciplina, nos mostra nossos limites E, por fim, nos conduz até Cristo. É como se a lei fosse o motorista de aplicativo mal-humorado que te deixa na porta da festa, mas não entra com você. Exatamente. E uma vez que você chega na festa, que é Cristo, você agradece e dispensa o motorista. A função dele foi cumprida. Continuar apegado à lei depois de Cristo é como ficar sentado no carro na frente da festa, insistindo em pagar a corrida de novo e de novo. Certo. Mas se a lei e o tutor severo foi embora, não vira bagunça? Se estamos livres das regras, o que impede a anarquia moral, a libertinagem? Paulo antecipa essa objeção de forma genial. Ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas ele imediatamente completa: não usem a liberdade como pretexto para a carne. Carne aqui é o termo dele para o nosso lado egoísta. O tudo por mim. Exatamente. Ou seja, a liberdade que ele prega não é um passe livre para fazer o que quiser. De jeito nenhum. O material que a gente analisou define isso de uma forma muito perspicaz. A verdadeira liberdade cristã não é a liberdade de desobedecer a Deus sem consequências, mas a capacidade de obedecê-lo de forma espontânea, por amor, de dentro para fora, sem a coerção de uma lista de regras externas. É a liberdade para a justiça, não a liberdade da responsabilidade. E como isso funciona na prática? Se não é mais uma lista de faça e não faça, qual é o novo, digamos, sistema operacional do cristão? É uma dinâmica interna completamente nova. Um conflito constante entre a carne e o espírito. Paulo diz que no cristão essas duas forças estão em guerra, e ele contrasta as obras da carne... Coisas como inimizade, ciúmes, divisões... Isso, ele contrasta essas obras com o fruto do espírito. E a lista desse fruto é famosa: amor, alegria, paz, paciência. É interessante a mudança de obras para fruto. Essa troca de palavras é genial e revela tudo. Obras soa como algo que eu produzo, como um operário numa linha de montagem. É resultado do meu esforço, do meu suor. Fruto, por outro lado, é algo orgânico. Uma macieira não se esforça para produzir maçãs. As maçãs são o resultado natural da vida que flui dentro da árvore. Então a vida cristã não é sobre se esforçar para produzir obras de bondade. Exato. É sobre andar no Espírito, cultivar essa conexão interna com Deus, para que o fruto dele possa crescer naturalmente em nós. A obediência deixa de ser a causa do nosso relacionamento com Deus e passa a ser a consequência dele. A motivação muda do medo da punição para a alegria da comunhão. Essa é a grande virada de chave. Então, sintetizando a nossa conversa, a Epístola aos Gálatas é essa defesa feroz, quase uma declaração de independência espiritual. E a questão central não era um debate sobre rituais antigos, mas sobre a pergunta mais fundamental da experiência humana. A nossa aceitação depende do nosso desempenho ou é um presente incondicional? Exatamente. A tendência humana de tentar justificar a nossa existência pelo nosso esforço, seja no trabalho, nos relacionamentos, na religião, é universal. Sim. E Paulo argumenta que qualquer coisa que a gente adicione à obra de Cristo, por menor que pareça, não a melhora, mas a anula. Ou a salvação é 100% pela graça, através da fé, ou simplesmente não há graça. Não existe graça, mas... E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai além do debate do primeiro século. Sim,
A fonte menciona que o legalismo raramente se parece com algo feio. Ele frequentemente se apresenta com uma aparência de piedade, o que o torna sutil e perigoso. E isso levanta uma questão para todos nós, eu acho. Qual seria? Em qualquer sistema de crenças ou até mesmo em rotinas seculares de autoaperfeiçoamento, como a gente pode diferenciar entre uma disciplina genuína que nos liberta para sermos melhores e um legalismo sutil que se torna uma fonte de orgulho, de ansiedade e de julgamento em relação aos outros? Onde está a linha tênue entre a busca sincera por crescimento e a armadilha de acreditar que nosso valor está na nossa performance?